Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Beleza. Então, a gente vai corrigir primeiro, né, a atividade prata, ok? Aí a gente vai dar continuidade à nossa matéria, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos que quem está presente hoje, né, antes do feriado, vai ganhar um presente, tá? Então, fica aí na aula. Um estudo do sistema produtivo de uma fábrica de medicamentos levou à identificação da etapa de embalagem como sendo o gargalo da produção. Sabe-se que a etapa opera 16 horas por dia, durante 16 dias da semana, ok? E que sua especificação técnica indica uma capacidade de 12 embalagens por minuto. Sabe-se também que o equipamento encontra-se fora da operação em alguns momentos. Esses momentos foram identificados. Então, olha, 12 horas por semana porque não tinha um funcionário ali para trabalhar na máquina. 6 horas por falta de matéria-prima, falhas diversas, 8 horas, manutenção preventiva 15 horas, né, que teve que parar, setup de produção 10 e troca de turno 5 horas. Que troca de turno demorada, hein? Bom, mas vamos lá, gente. Primeira coisa, o que está pedindo aqui? Bom, com as informações levantadas, a eficiência, né, dessa etapa. Então, vamos calcular os dois indicadores que a gente aprendeu na aula passada, né? O indicador de utilização e o indicador de eficiência. Primeira coisa que a gente vai ver, gente, é o seguinte: qual que é a minha capacidade total teórica, ok? Teórica. Vou até um pouco para baixo para ficar só isso aqui. Então, o que é a minha capacidade total teórica? Né? É o tempo total que eu tenho disponível, seja ele por dia, por semana, né? Como aqui eles estão tudo colocando por semana, então vou colocar aqui também, olha, 16 horas por dia, 6 dias na semana. Tá igual a malha está trabalhando tudo isso. Então, vai ser 16 vezes 5, 80, 96 horas, ok? Por semana. Tá? Beleza. Aí, gente, o que acontece? Da capacidade total teórica, né? Capacidade total teórica. Eu tiro as paradas programadas, ok? Se eu tirar as paradas programadas, eu vou ter o quê? Vamos olhar lá, ó. Vamos olhar lá no exercício, tá? Aqui. Então, só para relembrar para vocês, eu tenho a minha capacidade total teórica, né? Que seria o total de horas que eu tenho disponível ali por semana, por mês, né? Para produção. Só que, obviamente, né, não tem um tempo 100% disponível. Oi. Eu tenho perdas comparadas programadas. Ok? Então... Ai, que susto. Nossa, peraí. Pronto. Não sei quem estava falando. É o Thiago. De Bermuda. Desculpa aí, tá, gente? Vai lá. Capacidade total teórica menos essas paradas programadas, né? Ó, essa capacidade teórica menos as paradas programadas, eu vou ter a minha capacidade efetiva. E da minha capacidade efetiva, quando eu tiro as paradas não programadas, né? Aí eu vou ter a minha capacidade realizada. Ok? E a minha capacidade realizada nada mais é que é o tempo disponível mesmo que eu tenho para produção, né? Eu achava que eu teria 200 horas, mas tirando todas as paradas, no fundo eu tenho apenas 100, tá? Seria o tempo real disponível, pode ser também, tá? Então, vamos lá, gente. Então, aqui, olha, a capacidade total teórica menos as paradas programadas é a minha capacidade efetiva, ok? Beleza. E o que é parada programada aqui? Vamos ver. Parada programada é aquela que no começo da semana você já sabe que vai acontecer, né? Está programado dentro da sua produção, né? Do seu planejamento. Então, por exemplo, ó, aqui é uma parada programada, ok? Parada programada, tá? Setup também, por quê? Porque não tem como, às vezes, você produzir o produto sem fazer o setup. Você já sabe que tem o setup, né? Você consegue produzir. Troca de turno, parada programada, ok? E o que é parada não programada? É aquilo que eu não programo, né, de acontecer. Geralmente também é chamado de paradas evitáveis, né? Por exemplo, você pode evitar que o funcionário não falte, né? Você pode evitar que tenha problemas por falta de matéria-prima. Gente, meu computador está meio maluco, ele está aparecendo uns pretos aqui, mas está funcionando normal, tá?
E outra parada não programada, falhas diversas, ok? Então, você colocar numa cor diferente aqui, tá? Então, vamos lá. Então, se eu tirar da minha capacidade total teórica todas as paradas programadas, né? Eu vou ter a minha capacidade efetiva. Então, qual que seria esse valor? Vamos ver aqui, ó. Esse valor seria 96 menos 15 mais 10 mais 5, né? 15 mais 10 mais 5, ok? E vai ser 30, né? Então, vai ser 66 horas por semana de capacidade efetiva. Já, gente, a minha capacidade realizada, que nada mais é que o tempo disponível que eu tenho mesmo, né? Minha capacidade realizada vai ser o quê? Minha capacidade efetiva, que eu achei ali em cima, né? Menos as paradas não programadas, ok? Vou até trocar de cor aqui, ó. Só para vocês enxergarem melhor. Ok? Então, menos paradas não programadas. Ah, isso daqui vai ser, então, gente, deixa eu só colocar a cor aqui, frescura, né? Mas vamos lá. 66 menos. Qual que é o tempo das paradas programadas? 12 mais 6 mais 8, né? 12 mais 6 mais 8, 26. Então, 40. 40 horas por semana. Ou seja, de 96 horas por semana, eu só tenho 40 que eu posso utilizar, né? Tá? Então, o que seria, gente, os meus dois indicadores? Ó, o meu indicador de utilização seria a minha capacidade. A segunda capacidade ali, ó, a capacidade efetiva, dividido pela primeira, lá em cima, capacidade teórica, ok? Então, o meu indicador de utilização vai ser o quê? Vai ser... Não precisa no exercício, mas eu vou calcular com vocês, tá? Vai ser 66 dividido por 96, tá? Que dá... Alguém pode fazer a conta para mim? Deixa eu pegar aqui a calculadora. 0,6875. Então, ó, 65%, tá? 75. 75. Beleza, muito obrigado. E aí eu tenho um indicador de eficiência, né, gente? Que é o que está pedindo no exercício, tá? Que nada mais é agora o que é a terceira capacidade, né? Sobre a segunda, ok? Então vai ser, ó, capacidade realizada dividida pela minha capacidade efetiva, ok? Que vai ser 40 dividido por 66, que vai dar 60,6%. É isso? Exatamente. Tá bom. Então, a resposta aqui, né, gente? 60,6%. Essa era uma questão de nada, hein? Então, aqui, ó, 60,6%. Bom, vamos continuar aqui, então. Agora vamos falar da questão 2, né? Que a gente vai ter que calcular tudo. Calcular os indicadores, calcular depois a quantidade de máquinas, né? E aí depois tem uma discussãozinha lá sobre se a demanda aumentar, que é bastante interessante, tá? Então, essa fábrica, a gente vende 4 tipos de produtos e a empresa trabalha 480 minutos por dia, tá bom? Então, aqui eu tenho a tabela, vou pôr aqui, ó, tempo de paradas programadas e não programadas. Então, vamos olhar o que é parada programada, o que não é, o que é não programada. Então, vou colocar aqui, ó, programada, vou colocar em vermelho, não programada, vou colocar em azul. Devia ser o contrário, né? Então, vou fazer o contrário. Azul é bom, e vermelho aqui, perigo. Aqui, não programada. Tempo de setup, gente. Programada. Programada. Né? Paradas para café dos funcionários. Programada. A não ser que você queira ser um patrão tão ruim que nem tempo para os funcionários comer você quer que tenha, né? Agora, parada para manutenção preventiva. Programada. Programada. Parada para manutenção corretiva. Não programada. Reunião antes do turno. Programada.
Uhum. O resto tinha tudo não. Espera aí. Quebra de máquina acidental. Não programada. Não programada, né? A não ser que alguém terrorista queira quebrar acidentalmente, né? Espera por matéria-prima no processo. Não programada. Não programada. Tá bom? Então vamos resolver agora a partir da... Deixa eu só colocar tudo em negrito. Tá. Então tá, gente. Vamos... Aqui fica mais fácil, né? Então vamos colocar aqui o total, antes de resolver, né? Já vamos colocar aqui, ó, o total de paradas programadas. Vai ser 60 mais 20 mais 10, 80, 90, 95. 95 minutos por dia, ok? Aqui está por dia. E o total de paradas não programadas... Não programadas vai ser 25 minutos. Tá? Oi. Olha que a Marília, eu não podia falar antes, porque eu estava cortando o colo. Eu fiz, só que eu não fiz a letra B. Eu posso entregar mesmo assim? Pode, pode. Na atividade prata eu vou entregar pela... Se você quiser fazer a B, mas... assim, se fosse atividade dourada, você ia perder ponto, entendeu? Aham. É porque eu fiz a 1 e a 2A, e a 2C. Só que a 2B eu não consegui fazer. Ah, entendi. Não, a 2B é interessante você fazer sim. Então, se você quiser depois colocar lá, tá? Porque é a maior parte da questão. Se não fizesse a C, até entenderia. A C até entenderia, que não sabia o que escrever, mas agora a B precisa fazer assim. Não, a C eu fiz, a B que eu não consegui. Então, a gente vai mostrar aqui agora, vou ver se você entende, tá? Tá, obrigada. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui. E aqui, gente, é a mesma coisa. O indicador de utilização e eficiência, eu vou ter que fazer aquelas mesmas etapas lá de cima, tá? Cadê? Nenhum. Então, para poder ir mais rápido, tá? Eu vou copiar daqui, ó. Vou copiar tudo daqui e vou levar para baixo. Aí a gente vai só trocar os valores, ok? Vamos lá. Capacidade total teórica. Vai ser 480 minutos, né? 480 minutos por dia. Capacidade efetiva, ok? Então, ó, vamos colocar aqui as contas que a gente vai ter. Deixa eu só tirar aqui. Vou tirar aqui. Tirar aqui. Tá, vamos lá. Capacidade efetiva. Capacidade total teórica, né? 480 minutos, menos os 95 lá de cima, ok? Menos 95, tá? Eu vou tirar a cor porque eu tinha colocado ao contrário, né, gente? Então vai dar confusão. Ó, 480 menos 95, 385 minutos por dia, né? Tá certo? 80, Sim. certo. Capacidade realizada, ó, capacidade realizada vai ser 385 menos as paradas não programadas ali, que vai dar 360 minutos por dia, ok? Olha, então vamos para o indicador de utilização. Vai ser a minha capacidade efetiva, né, que é 385, dividido pela teórica, que é 480. Alguém faz aí para mim. E a capacidade realizada é 360 dividido por 385. Vou achar aqui. Vamos resolver aqui. 80,21. 80,21 de cima, né? E a de baixo? 93,51. 93,51. Gente, dado esses valores aqui, tá? Não, professor, 51. Isso. 51%. Então, ó, dado esses valores aqui, gente, eu posso dizer que a empresa não está ruim, absurdamente ruim, mas não está boa. Um bom indicador de perda seria até 15% de utilização, tá? E de eficiência, até 3%. Então, a empresa pode melhorar bastante, tá? Mas vamos lá. A partir dos dados fornecidos, defina a quantidade de máquinas necessárias, quantidade mínima necessária de máquinas de cada função, tá? Então, vamos entender aqui, gente, olha. Tá vendo essa tabela aqui?
Então, o que essa tabela está mostrando para mim? Ela está mostrando quantos produtos eu preciso produzir por dia, né? A demanda aqui, ó, 35 produtos 1, 25 produtos 2, 33 e 23 produtos 4. E quanto tempo eles demoram em cada uma das funções. Então, por exemplo, a função A poderia ser só tornos, ok? Na função de tornearia. A B poderia ser só na função de montagem, né? E aí vai, cada um daqui é uma função, né? Um tipo de máquina diferente, tá bom? Então, qual a conta que eu tenho que fazer, gente, para saber quanto tempo eu vou gastar? Ó, então, vamos lá embaixo. Eu vou copiar aqui. Eu vou só colocar agora lá, que fica mais fácil para a gente calcular, ok? Ó, a tabela está ali. Então, ó, gente, primeira coisa, o número de máquinas, ele é igual ao tempo necessário da produção em cada função, ok? Tempo necessário de produção em cada função, ali, separadamente, tá? Dividido, gente, pelo tempo que eu tenho disponível. Qual que é o tempo que eu tenho disponível? Nada mais é que a capacidade realizada, né? Ou seja, eu esperava ter 480 minutos por dia para produção, mas, no final das contas, o que eu tenho mesmo, de fato, é 360. Ok? Então, eu vou dividir aqui pela capacidade realizada, que nada mais é que o meu tempo disponível, né? Tá? Fazer assim, número de máquinas. Então, gente, vamos resolver isso daqui agora. Ó, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o tempo necessário na função A, B, C, D e E, ok? E depois dividir pela minha capacidade realizada, que vai ser todas iguais. Vai ser o quê? 360, né? Que é o tempo aqui, né, que eu falei para vocês. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui tempo necessário de produção. Tempo necessário de produção, função A. Tempo necessário de produção, função B. Função B. Função C. Função D. Ok? Função E. Então, ó, na função A, o que seria, gente? Seria... Vou colocar na outra tabela aqui, ó. 8 vezes 35, né? Por quê? Porque eu estou produzindo 35 produtos por dia, produtos 1, né? Sendo que na função A eles passam por 8 minutos. Então vai ser 8 vezes 35, mais 12 vezes 25, mais 6 vezes 23. Tá? Então vamos lá, ó. Você não fez nada com ele. Não fiz porque não está passando aqui na função A, tá vendo? Ah, sim. Aqui eu vou olhar só na primeira linha, ó. Então, na primeira linha, não sei se colocar de outra cor ajuda, mas na primeira linha, né, ele não vai passar no produto, o produto 3 não passa na função A, né? Então, a conta é 8 vezes 35, mais 12 vezes 25, mais 6 vezes 23. 8 vezes 35, mais 12 vezes 25, mais 6 vezes 36. Não sei se está certo, depois eu vou olhar ali. Tá? Ó, aí vai. 40 vezes 35, mais 30 vezes 25, ok? 40 vezes 35, 40 vezes 35, mais 30 vezes 25. 30 vezes 25. O que está acontecendo com o meu computador, gente? Eu não sei. Ele começa a piscar aqui. Ó, então tá, ó. Estou calculando todos esses tempos necessários em cada uma das funções, ok? Vamos para a função C. Quanto que eu faria? Vamos lá. 10 vezes 35. Dá até preguiça, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui fica mais fácil, ó. Depois eu apago. 10 vezes 35
Faltou a primeira linha ali. 10 vezes 35, mais 15 vezes 25. Ó, 15 vezes 25, mais 6 vezes 30, mais nada. Acabou. Próxima, D, ok? D tem tudo. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá, função D, 20 vezes 35, mais 10 vezes 25, mais 32 vezes 30, olha aqui, né? 32 vezes 30, mais 16 vezes 23. Nossa, gente, meu computador tá pegando fogo. 16 vezes 23. 16 vezes 23, tá? Então, ó, isso vai me dar o tempo necessário em cada uma das funções, né? E qual que vai ser o tempo necessário, gente, na função E? Vou colocar agora, ó. 10 vezes 35, mais 10 vezes 25, mais 8 vezes 30, mais 8 vezes 23, tá? Beleza, ó, já coloquei aqui todos os meus tempos necessários em cada uma das funções. Eu vou apagar aqui. Tá? Bom, ó, eu já vou fazer o seguinte, gente. Vocês entendem que o número de máquinas, né, é o tempo necessário dividido pela capacidade realizada, não é? Então, vamos colocar aqui, então, ó, o número de máquinas da função A. O número de máquinas da função A vai ser isso daqui dividido por 360, né? O número de máquinas da função B vai ser isso daqui dividido por 360. Tudo dividido por 360, tá? Bom, 360 e por aí vai. Só acabar aqui, 360. 360. 360. E aqui, calma aí que eu vou só arrumar aqui, tá, gente? Assim, ó. Ok? Tá, e aí, gente, é só calcular o número de máquinas e arredondar para cima, tá? Ó, vamos lá. O Guilherme, calcula para mim primeiro. Alguém calcula o segundo? Rayane, não sei. Alguém calcula o terceiro, o quarto e o quinto, só para a gente adiantar aqui. Primeiro 2. Tá, qual que é o valor que deu quebrado? Ah, tá. 1,994. 1,99, ok? Então, ó, 1,99. Vocês vão entender por que eu vou colocar esses valores quebrados. Duas máquinas. Segunda ali, ó, quem pode me ajudar? $5,97. 5,97, ok? 2,5. 6,32 e 2,8. Ó, tá que tá, hein? Obrigado. Ah, você tá com aberta aí, né? 3 máquinas. Isso aí, ó, gente. Beleza? Então, ó, o que acontece? Você precisa dessa quantidade de máquinas de cada uma das funções, tá? Beleza. Aí ele está perguntando o seguinte, olha. Se a demanda crescer nos próximos anos em 20%, o que você faria para aumentar a capacidade produtiva com o menor custo possível? Não precisa fazer a menor conta, hein? O que você poderia fazer, gente? Primeiramente, para se aumentar a capacidade, sem precisar comprar uma máquina, ok? Porque comprar uma máquina, gente, é a última coisa que a gente pensa, porque, primeiro, para comprar uma máquina demora 1 ano para chegar, às vezes, entendeu? Então, você compra, encomenda agora, daqui 1 ano que ela vai chegar, né? E o que você pode fazer para aumentar a capacidade instantaneamente? Primeiramente, para se aumentar a capacidade, pode-se
Ó, a ordem correta, reduzir ao máximo as paradas não programadas, ok? Primeira coisa, todas as paradas não programadas, gente, são paradas evitáveis, tá? Você pode tentar reduzir o tempo com quebra de máquina, com absenteísmo. Opa! Não sei quem está falando ali, Marília. Cada hora é um. Para se aumentar a capacidade, pode-se reduzir ao máximo as paradas não programadas, ok? Logo em seguida, tenta-se reduzir, ok? Paradas programadas. Mesmo assim não for suficiente, pode ser aumentar o tempo com hora extras, ok? Ou a criação de um novo turno. Tá? E outra coisa também que eu posso fazer, gente. Eu posso tentar, isso aqui já não tem a ver com a capacidade, mas tem a ver com a operação da máquina. Eu posso tentar reduzir o tempo que as peças passam em cada uma das funções, né? Então, também pode ser isso, entendeu? Uma última alternativa seria reduzir o tempo que cada produto demora, cada função para ser produzido, tá? Ok? Sim. Ok, ok. Então, peraí. Ó, eu vou deixar salvo, depois eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Professor, redução de desperdício poderia entrar também? Desperdício. Olha, se o tempo ali, né, se o tempo aqui estiver contando com desperdício, por exemplo, sim, faz total sentido, reduzir os desperdícios. Às vezes tem desperdício de movimentação, alguma coisa assim, você entendeu? Não. O que eu falo é retrabalho, peças mortas. Sim, sim. O tempo de retrabalho já é uma parada não programada, tá? Ah, tá, entendi. Porque a parada não programada é aquilo que você não espera. Então, se você tem um retrabalho, né, é algo que você não espera. Então, já está incluído no parada não programada, tá bom? Beleza. Então, hoje, gente, a gente vai começar um assunto bem legalzinho, tá? Na nossa matéria. Então, na aula passada, a gente viu, né, essa capacidade das linhas de produção, o que é parada programada, não programada, os indicadores de utilização e eficiência. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai começar, gente, a estudar os diferentes arranjos físicos, tá? Então, a gente vai estudar o arranjo físico funcional, que é o primeiro, né, que é uma empresa pequena, assim, de manufatura, acaba colocando, né? A gente não vai falar do arranjo físico posicional, que era aquele arranjo físico fixo, lembra? De grandes barcos, aviões, porque aquilo não é muito uma linha de produção, né? Não é muito um ambiente, assim, que a gente está acostumado de manufatura. Então, a gente já vai começar na parte do layout funcional, depois a gente vai para o layout em linha e depois, por fim, no layout celular, tá? Então, aqui, essa primeira técnica que eu tenho para montar um layout funcional chama-se cartas de para, ok? Então, olha, gente, vamos ver se vocês entendem aqui, tá? Quando eu tenho um layout funcional, o que acontece? Eu tenho todas as máquinas da mesma função, né, aproximadas ali. Então, vamos supor que eu tenha, né, um galpãozão lá, né, e esse galpão tenha seis cômodos, assim, ou 6 partes, né, 6 partes, cada uma delas com 100 metros quadrados, ok? 10 por 10, tá? E aí, o seguinte, eu quero colocar esses setores, né? Então, por exemplo, um setor aqui vai ficar só as máquinas da função A. Um outro setor aqui vai ficar só as máquinas da função B. Um outro, depois, só as máquinas da função C. A pergunta que eu faço é o seguinte, o local que eu coloco esses setores aqui vai alterar alguma coisa ou não altera?
Alterar em que sentido? Bom, em número de movimentações ou desperdício mesmo. Sim, se as Acredito. funções estiverem interligadas, sim, acredito que sim. Sim, exatamente isso, tá? Quando a gente pensa no layout funcional, a gente tem que entender que os produtos eles têm uma sequência de operação, né? Então, por exemplo, tem produto que sai de A, depois vai para C, depois volta para B, depois vai para I. Tem produto que começa em A, vai para F, volta para D, termina em C, tá? Então, a posição onde eu coloco cada um desses setores, de fato, importa. O que eu quero fazer, né, na maioria das vezes, quando eu tenho um trabalho de layout, é reduzir as movimentações, tá bom? Então, olha, vamos supor que, como eu disse, né, eu tenha esse galpão com 6 cômodos, eu quero alocar esses 6 setores, tá? Então, vamos tentar responder em qual desses lugares deve ficar cada setor, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, na cartas D para, é saber isso daqui, olha. É a matriz de locomoção por dia. Então, olha, por que chama carta D para? Porque eu vou sempre colocar aqui, olha, D do setor A, né, para o setor B. Então, olha, do setor A para o setor B, eu vou ter ao longo do dia 18 locomoções. Ou seja, 18 vezes que eu saio de A e vou para B, né? Ou de B que eu vou para A. Tanto faz, tá, gente? Aqui eu estou calculando de maneira espelhada, ou seja, somando as vezes que eu saio de A e eu vou para B, e que saio de B e vou para A, dá 18. De A para C eu não tenho nenhuma movimentação por dia, tá? Então, olha, o setor A e C, às vezes não precisa ficar tão próximo ali, talvez, né? Olha aqui agora, olha, o setor C com E, tá vendo? O setor C com E e o C com D. Tem 26 movimentações por dia, 22 movimentações por dia, né? Então, vocês vão ver que, às vezes, o setor C e D tem que ficar mais próximo, né? Porque eles têm mais movimentações aqui por dia, tá? Mas vamos continuar. Então, a primeira matriz que eu vejo é a matriz do número de locomoções por dia, e eu sempre vejo por pares, né? De A para B, A para C, D, E, F. De B para, né? B para C, B para D, E, F. Por aí vai. Eu faço todos os pares. Depois, eu vou calcular a matriz da distância entre cada um dos setores, tá? Então, aqui, gente, vamos sempre olhar a distância entre cada um dos setores como sendo a distância entre um centro ao outro. Então, por exemplo, olha, qual que seria a distância do setor... Se eu colocasse aqui, olha, né? Eu tenho esses 6 cômodos. Nessa primeira opção, né, eu vou colocar o setor A aqui no primeiro cômodo, o B no segundo, o setor C no terceiro, o D no quarto, ok? O E no quinto e o F no sexto. Então, qual que seria a distância entre esses setores quando eu colocar, né, essa opção aqui? Então, como é que funciona, gente? Eu vou sempre ter 2 opções. Aí eu vou escolher aquela que vai me dar menos movimentação, tá? Mas aí depois eu vejo a quantidade de vezes lá atrás que eu tenho de locomoção entre um setor e outro, e depois eu vejo qual que é a distância entre um setor e outro. Então, por exemplo, olha, aqui nessa opção, a distância entre o setor B e C, eu sempre olho no meio, né? Aqui não era um quadradinho de 10 metros? Aqui também 10 metros? Então, qual que é a distância entre o centro do C e o centro do B? É 10, né? A mesma coisa é aqui, ó, a distância do centro do C até o centro do F é 10. Ah, qual que é a distância entre A e C nessa opção, né? Vai ser, ó, 10 mais 10, 20 metros, ok? Qual que é a distância de A para F? Depois, gente, primeiro a gente vai fazer mais simples, tá? A gente vai calcular somente a distância andando ou na horizontal ou na vertical. Vai ter exemplo que você vai poder andar a distância aqui na hipotenusa, né? Aqui, ó, de A para F, aqui, ó, como se fosse assim, ó, já cortando o caminho. Mas vamos olhar aqui, então, só na horizontal e na vertical. A distância de A para F vai ser, olha, 10, 20, 30. Ok? Então, a distância de A para F nessa posição vai ser 30. De A
para B, 10. Ok? Entenderam isso daqui? Sim. Tá. Então, olha, eu vou oferecer duas propostas. O que acontece, gente? Obviamente que a gente não tem um software aqui para calcular, mas o software, ele faria igual um cubo mágico, ele iria testando todas as opções, ok? A aqui, o A aqui, o A aqui, ia testando todas as opções e daria aquela que seria mais, teria menos movimentação. Mas como a gente não tem um software aqui para fazer isso, né, a gente vai colocar duas propostas e vocês vão ter que me dizer qual das duas propostas tem a menor quantidade de movimentações, tá? Então, vamos só olhar isso daqui, né? A, B, C, D, E, F. B, C, D, A, E, F. Qual que seria melhor? Vamos, então, fazer, né, essas duas propostas para a gente ver, tá? Deixa eu só colocar aqui. Aqui, ó. Eu tenho a proposta 2 aqui, eu tenho a proposta 1 aqui, tá? Então, inicialmente, gente, eu tenho o quê? Eu tenho aquela matriz de locomoções por dia, né? Que eu mostrei para vocês, entre os pares de setores, tá? Entre A e B, A e C, ok? E aqui também, ó. A mesma matriz para a proposta 2. Por quê? Porque a quantidade de locomoções entre os setores continua igual. O que muda de uma proposta para outra? Vai mudar, né? Tá vendo aqui, gente? Ó, olha aqui, ó. Eu tenho essa proposta aqui. Qual que seria a distância de A e B? Seria 10. Qual que é a distância de A e C? Seria 20, né? A e C. Qual que é a distância entre A e F? 30. Nessa proposta 1, né? Proposta verde. Vamos ver aqui na proposta 2 qual que é a distância entre os pares de setores, tá? Ó, qual que é a distância entre A e B? É 10. Qual que é a distância entre A e C? Aqui, olha, é 20. Qual que é a distância entre A e D? É 30, né? Tá vendo? A e E é 10. Nessa segunda proposta, a proposta amarela, né? As distâncias entre os setores vão mudar, porque eu mudei a posição aqui, tá? Aí, olha, vamos avaliar, então, qual das duas propostas que é melhor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma matriz aqui embaixo que vai multiplicar as duas. Olha que vocês entenderem, ó, por exemplo. Aqui, ó, EF, vamos EF, vou colocar uma cor melhor aqui. Tá vendo? 14. Agora a mesma posição aqui, ó, EF, 10. Ele vai multiplicar as duas, ó, 14 vezes 10, 140. Tá? Por exemplo, aqui, ó, que não tem nada, né? Aqui que não tem nada, vezes 20, vai ficar aqui 0, tá bom? Então, o que eu faço? Eu faço a multiplicação das duas matrizes, ok? E depois, deixa eu só apagar aqui, tá, gente? E depois eu vou somar tudo. 180 mais 120, mais 260, mais 160, 220, 40, 140, deu um total de 1.120. Ok? Essa proposta aqui, comparada com essa proposta aqui, ó, fiz a mesma coisa, né? Fiz a multiplicação, né, das duas primeiras matrizes. Essa primeira proposta aqui me deu uma movimentação diária de 1.820 metros. Essa daqui, olha, 1.120. Redução de quase 40% de movimentação, gente. Simplesmente pelo fato de eu colocar, ok? Aqui, diferente dessa daqui, alguns setores mais próximos do que outros, entendeu? Então, veja que interessante, né? Você pode, ao escolher melhor a posição onde você coloca, né, as máquinas da mesma função no layout funcional, você pode ter muita economia de movimentação por dia, tá? Pois bem, entenderam isso daqui? Sim, né? Sim. Agora é o seguinte, vamos supor que, além dessa movimentação, né, eu tenho um custo, por exemplo, para movimentar. E vamos supor que, às vezes, né, dependendo da distância que eu vou percorrer, essa movimentação custa mais, né? Às vezes tem que ir de empilhadeira, por exemplo, não sei, tá? Então, o que seria a fórmula que vocês vão ter que memorizar, tá, gente? Ó, então, dessas duas propostas aqui, eu escolhi a proposta 2, tá? Então, olha,
na verdade, eu tenho que multiplicar não só, né? O que eu fiz lá naquela primeira matriz? Qual que era a quantidade de movimentação entre um setor e outro? Aí depois eu multipliquei pela distância, né? E agora eu posso, inclusive, adicionar mais uma terceira parcial, que seria o custo. Então, nada mais do que eu vou fazer, gente, é multiplicar o custo vezes a distância, vezes a quantidade transportada entre cada um dos pares, né? Entre A, B, A, C, A, D. E depende aí quantas combinações eu tiver de pares. E depois você soma tudo. Aí você vê aquele que tem, né, um somatório menor, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, olha. Então, gente, olha, aqui, o que acontece? Além de eu ter as distâncias, né, eu vou ter a quantidade de cada setor, né, e eu vou ter um custo. Aqui o custo vai ser 1 para cada um, vai ser R$1 somente, tá? No outro exercício, vocês vão ver que o custo vai variar dependendo da distância que eu for andar. Vamos supor que você tem que pagar para uma empilhadeira, né? Então, às vezes vem mais caro. E aí, gente, olha, além disso, eu vou andar na diagonal agora, tá? Antes eu não andava na diagonal. Então, vamos fazer aqui, olha. Eu tenho um galpão com 4 setores, ok? E eu quero colocar 4 funções lá, ou seja, um setor só com a função A, um setor só com a função B e por aí vai. Tenho 30 metros aqui, olha, né, de distância entre os galpões e aqui 20 metros, tá? Então, o que eu faço? Eu dou 2 alternativas e a gente vai ver qual que é melhor. Primeira alternativa é essa daqui, olha, vou colocar o setor A, B, D e C aqui, tá? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, eu vou somar o total da multiplicação do custo vezes a distância vezes a quantidade de movimentações entre cada par de setor. Então, por exemplo, olha, quais são os meus pares de setores, né? AB, AC, AD, certo? BC, BD e o C e D. Eu tenho aqui 6 combinações, tá? Então, vou colocar todas essas combinações. Aí, na outra coluna, eu vou colocar qual que é a quantidade de área entre cada um dos setores, tá? Aqui a ordem não importa, gente. Poderia ter visto o custo primeiro, depois a distância, tá? Não importa. Então, vamos lá. Ó. Qual que é a quantidade de área? Quantidade de área de A para B, 30. De A para C, 50. Ok? A quantidade de movimentações entre os setores. Não importa se sai de A e vai para C, por exemplo, né? Ou sai de C e vai para A. A quantidade total por dia de movimentações é 50. Tá? Bom, então tá aqui, ó. Vou colocando aqui aquela quantidade, né? Entre os pares de setores. Aí, depois, gente, nessa alternativa aqui, eu vou colocar a distância. Essa aqui é a distância, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, distância. Talvez fique melhor para entender. Distância dessa primeira alternativa, tá? Pois... Ó, qual que seria a distância entre os pares de setores aqui? Lembra que daqui, né, de uma ponta a outra, era 20 metros, e dessa ponta até aqui era 30? Então, qual que é a distância, gente, entre o centro de A e o centro de B? É a metade, né? É 10. Considerando que isso aqui está um colado no outro, tá, gente? Não liga para esse espacinho em branco aqui, não, tá? Então, ó, considerando o centro de A até B, qual que seria a distância? 10 metros, né? Por quê? Porque aqui era um galpão de 20 metros de largura e 30 de comprimento. Qual que seria a distância entre B e C? B e C, aqui, ó, 15 metros. E qual que seria a distância entre A e C? Aí eu teria que achar a conta da hipotenusa, vocês sabem? Vou fazer aqui, ó. Fazer uma vez só para quem esqueceu. Então, ó, o que seria, né? Eu teria aqui a distância. Diminuir aqui. Teria a distância entre A, né, o ponto A, e o ponto B.
Ok? É isso? Deixa eu diminuir mais. Só ver aqui o desenho. A, B, isso, e C. Então, ó, a distância entre A e B seria 10. A distância entre B e C seria... Nossa, que horrível. B e C seria 15. 15. Tá? Então, só para quem não lembra, gente. Não pode esquecer isso, não. É 15. Então, aqui, o que seria, gente? Hipotenusa, né? Hipotenusa. X. Como é que calcula esse X? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Isso. Então, ó, vai ser x ao quadrado, né? X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15. X é igual a raiz de 100 mais 225, que vai ser igual a alguma coisa 18. Cadê aqui? Então, aqui, ó, alguma coisa 18, tá ok? 18. Então, beleza, o que eu faço? Eu multiplico, gente, ó, o custo vezes a distância, vezes a quantidade, multiplicar essa coluna vezes essa, e somar tudo. Aqui o custo entre cada parte do setor, como eu disse, gente, vai ser apenas R$1, tá? O próximo exemplo que vocês vão ter que fazer vai ter um valor diferente. Então, deu o total de 3.390. Somei tudo aqui, né? Deu 3.390. Já a segunda alternativa, colocando A, C, B e D, eu vou fazer a mesma coisa, né? A quantidade de área entre cada um dos setores continua a mesma. O que muda aqui, na verdade, agora é a distância, né? Porque a alternativa aqui eu estou colocando com lugares diferentes. Então, aqui vai ter a mesma coisa, ó, A para B agora, ó lá, 18, tá? Multiplicando essa coluna vezes essa, e depois somando tudo, deu 3.320. Então, olha, qual que é melhor? A segunda opção. Por pouco, mas é melhor, tá? Bom, então, gente, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter uma atividade diamante, tá? Parabéns para quem veio hoje na aula, porque tem gente que já foi emendar o feriado, né? Nem sei para onde eles vão, tá tudo fechado, mas eu vou colocar aqui para vocês o exercício, vocês podem entregar até o final da aula, tá? São 2 exercícios. Cada exercício correto ganha um ponto extra, tá bom? Então, eu quero ver se vocês vão conseguir aí fazer. Aqui não. Contribuir. Antes, né, antes de vocês fazerem, terminarem, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Tem que entregar o exercício certo, hein? Não é só entregar o exercício, tem que entregar certo para ganhar o ponto extra. Posso fazer a chamada aqui? Pode. André? Presente. Só parar a gravação.